São pessoas que podem ser consideradas desenvolvimentistas, porque foram pessoas que escolheu lá entre o século XIX e o século XX, que trouxeram grandes melhorias, grandes entregas aqui para o desenvolvimento do país, né? Esse é um ponto principal ali do. Então, quando vocês fizerem alguma leitura sobre história, fato histórico, eu sempre peço que vocês tomem um cuidado, porque é importante, sim, a gente ter esse olhar de quem foram essas pessoas, mas também é importante a gente saber que a realidade vai muito além desses nomes e a gente vai ter algumas contribuições ligadas a outras pessoas também. Essa daqui é a imagem que retrata os empreendedores. O Visconde de Mauá, até se alguém quiser saber mais da história dele, tem uma série no YouTube que é bem curta, assim, e dá para saber um pouquinho mais da história do Visconde de Mauá. Essas pessoas aqui são pessoas que vão estar ligadas ao Hospital Albert Einstein, ao Hospital Sírio-Libanês, a grandes indústrias da época ali, né, do século XIX, início do século XX. São pessoas que levaram ferrovias, que a gente vai ter aqui a história do Visconde de Mauá. Tem esse Nami que levou, eu não sei se vocês já ouviram a palavra mascate, que levava o comércio para o interior, até fui pesquisar a origem dessa palavra, que vem lá de uma cidade árabe, né? Então, ele levou o comércio para o interior. Então, aqui são grandes conquistas, grandes indústrias. A gente tem a própria Votorantim, que vai estar aqui nesse grupo também. E tem o Herbert de Souza, que ele é considerado um dos pioneiros do empreendedorismo. Lembram aquelas campanhas lá na década de 90, final de 80, 90 agora? Não me recordo muito bem. Que depois virou o Fome Zero, que era o Brasil Sem Miséria. Lembram de campanhas assim? O Herbert de Souza, ele foi uma pessoa muito importante nessa parte do empreendedorismo, né? Ele criou essas bases para que a gente tivesse políticas públicas aí de combate à fome e combate à miséria. Ele é um grande nome, se vocês forem estudar sobre combate à fome, redução de desigualdades, redução da miséria, vocês vão ler sobre o Betinho. Um ponto que eu quero trazer para vocês, né, é essa história aqui. Tem um resumo de todos eles lá no livro. Tem vídeos sobre a história de todas essas pessoas. São pessoas que as informações são fáceis de serem encontradas. O ponto que eu quero trazer para vocês aqui, para vocês pensarem em termos de pioneiros do empreendedorismo, para além dessas pessoas que são consideradas as desenvolvimentistas ou as inovadoras do país. Quem que empreendeu na cidade de vocês nesse período? A cidade de vocês era uma cidade? Ela já tinha se emancipado? Quem que tinha a venda, né, esse papel da venda? Quem tinha o comércio? Quais são as histórias dos pequenos empreendedores que não estão sendo contadas? Quais são as histórias dos empreendedores das periferias? Quais são as histórias das mulheres empreendedoras? Porque ali a gente vê os pioneiros como muitos homens, né? Lembrar também de que a gente tem períodos históricos aqui, entre o século XIX e o século XX, que vão moldar quem a literatura considera esses pioneiros do empreendedorismo. Então, sempre que vocês olharem, quando vocês forem escolher alguém como referência, pensem no contexto histórico daquelas pessoas, pensem também nas facilidades que aquelas pessoas tiveram, né? E lembrem que tem outras tantas histórias para serem contadas, que elas não são as únicas, né? Então, tem trabalho sobre quitandeiras e quituteiras, o papel delas no desenvolvimento, tem trabalho sobre a forma de organização das periferias, a forma de organização do comércio no interior do país. Então, a história dos pioneiros do empreendedorismo, ela vai muito além dos grandes nomes da história, que são pessoas que trouxeram contribuições a nível de Brasil, mas também a história daquelas pessoas que a gente talvez conheça alguém da família, ou até seja alguém da nossa família que ajudou a construir essa história dentro dos nossos municípios e das nossas realidades locais.